Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de volta ao Fogo e Fúria. Esta semana seu correspondente no Público nos Estados Unidos, Pedro Guerreiro, mas com a cientista política e professora da Universidade de Boston, Daniela Melo. Viva, Daniela, muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado este convite. Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com o público. Eu sou o Ruben Martins e nesta semana assistimos ao reatar de conversações diretas entre os Estados Unidos e a Rússia com vista a um eventual acordo de paz na Ucrânia. Vimos também Donald Trump a chamar de ditador ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pergunto-lhe, Daniela, porque é que a estratégia dos Estados Unidos parece ser seguir a vontade de Moscou? Há algo que nos diz o porquê desta mudança na agenda externa nos Estados Unidos com Trump? Essa é uma das grandes perguntas destas últimas 2 semanas, não é? Porque todos estamos a tentar entender qual é a nova estratégia geopolítica dos Estados Unidos, mas o que me parece bastante claro é que há uma mudança de paradigma, e essa mudança de paradigma na Casa Branca vai-se refletindo não só a nível doméstico, mas na arena internacional. E temos visto mudanças absolutamente radicais no posicionamento dos Estados Unidos em relação à Europa, à Rússia, ao Médio Oriente, à questão de Gaza. Portanto, se há 4 anos atrás, no início deste conflito, a estratégia dos Estados Unidos sob a administração de Biden era de tentar isolar e enfraquecer a Rússia, foi uma estratégia que, enfim, alguns dizem não deu grandes frutos, mas eu diria que sim, claramente deu frutos e que conseguiu enfraquecer a Rússia, e uma das medidas que podemos usar para analisar isso é o facto de que a guerra continua em curso, não é? Ou seja, esquecemos que há 4 anos atrás toda a gente achava que Kiev cairia em 2 ou 3 dias, mas Kiev continua em pé. Portanto, havia uma estratégia que era uma estratégia de manter a aliança transatlântica, reforçá-la, ajudar a Ucrânia na defesa de seus interesses com o entendimento de que a defesa dos interesses da Ucrânia de certa maneira se alinhava com a defesa dos interesses da Aliança Transatlântica, e o isolamento da Rússia não era só para enfraquecer a Rússia, mas para deter a Rússia de tentar fazer isto outra vez, de tentar ganhar território pela força, de quebrar todas as normas do direito internacional no que diz respeito à soberania dos Estados e aos seus direitos territoriais e à sua defesa. Portanto, quando eu digo que tivemos uma mudança de paradigma, é porque realmente tivemos uma mudança de paradigma. E a Casa Branca, neste momento, apresenta uma visão do sistema internacional que é uma visão hobbesiana, ou seja, uma volta à anarquia internacional, em que os Estados mais fortes lidam uns com os outros para decidirem o futuro não só dos seus países, mas dos países mais fracos no sistema internacional. Isto assim de forma muito simples, obviamente. Portanto, na prática, daqui o que pode surgir é uma revitalização política de Putin e da própria Rússia e uma nova dinâmica mundial, ou neste caso ainda é muito prematuro dizer que o tempo em que o mundo ocidental isolou a Rússia chegou ao fim? Eu não sei se é prematuro, é essa a direção que se apresenta neste momento. É difícil olhar para este momento em que temos o presidente americano basicamente ignorar o direito internacional, tanto em termos das regras que foram estabelecidas para o comércio, como das regras que foram estabelecidas, por exemplo, em Geneva, não é? Com a defesa
todas as regras que temos para os direitos humanos têm sido completamente ignoradas pelo presidente americano. Claramente ele não as considera importantes. Portanto, quando os analistas, quando os cientistas políticos dizem que estamos a chegar ao fim do período da ordem internacional liberal, é isso que eles querem dizer, ou seja, houve toda uma ordem e houve uma segurança e houve um desenvolvimento económico e uma integração, sobretudo do mundo ocidental, nos últimos 70 anos, que parece estar a chegar ao fim. Portanto, há um novo paradigma, há um novo modelo, e o novo modelo não quer absorver esses aspectos do velho modelo. Se agora a nova ordem internacional se facilitará as coisas para a Rússia? Sim e não. Ou seja, a Rússia está numa situação debilitada, como sabemos. A Rússia perdeu mais de 100 mil soldados nesta guerra, a sua situação económica também não é das melhores, se bem que pode vir a melhorar, obviamente, se as sanções forem levantadas. Mas também não convém aos Estados Unidos uma Rússia muito forte. Portanto, o que convém aos Estados Unidos é uma Rússia que esteja disposta a negociar, o que convém aos Estados Unidos sob esta administração, digamos, que esteja disposta a negociar com os Estados Unidos em interesses que sejam relativamente comuns. E eu acho que é esta a estratégia que vejo desenhar-se da Casa Branca. Não convém nada uma Rússia muito forte e também não convém nada para os Estados Unidos uma Europa muito forte, porque neste momento o que vemos é uma desvalorização do papel da Europa, inclusive a União Europeia e a própria Ucrânia estão afastadas destas negociações. E, portanto, Trump, o objetivo é também desvalorizar este papel da Europa e metê-lo quase numa segunda divisão desta nova ordem mundial. Não, numa quase segunda divisão, sem dúvida nenhuma. Ou seja, os europeus foram completamente postos de lado como parceiros de negociação para uma potencial guerra na Ucrânia. Os próprios ucranianos também foram postos de lado e vemos isto agora neste colapso do diálogo entre os Estados Unidos e a Ucrânia que se tem desenrolado nas últimas 24 horas. É incrível ver o presidente americano chamar Zelensky de ditador, mas aqui chegamos. Portanto, há um colapso da aliança, há um colapso do entendimento comum sobre os benefícios mútuos dessa aliança entre os Estados Unidos e a Europa. E para Donald Trump, a União Europeia é um grande empecilho. É um grande empecilho à maneira como ele vê o mundo, porque a União Europeia, como bloco económico, é importantíssimo, se não mesmo um dos mais importantes no mundo, e tem muito mais força, ou seja, o verdadeiro poder dos europeus é um poder económico. E é isso que nos torna players no sistema internacional. Donald Trump vê isso como não só um desafio, senão mesmo um ataque à hegemonia dos Estados Unidos. Portanto, e ele também vê a União Europeia como um mercado extremamente regulado, e ele é completamente contra o regulamento dos mercados. Aliás, ele quer mercados cada vez mais desregulados, por isso é que ele aposta tanto em tentar fazer acordos bilaterais, mesmo com países que estão dentro da União Europeia. Porque uma Europa desregulada é uma Europa que não tem tanto poder económico vis-à-vis dos Estados Unidos, não é? Portanto, tanto no plano económico como no plano de segurança, Donald Trump, enfim, isto está tão dito que até me custa repeti-lo, é muito transacional, não é? Ele é muito transacional, ele vê tudo como zero-sum game, ou seja, eu ganho, tu perdes, tu ganhas, sou eu que perco. Portanto, percebendo esta dinâmica e esta visão global que o presidente americano tem do mundo, percebemos que realmente temos aqui não é só uma falta de coordenação, é um divórcio público entre os europeus e os americanos, e podemos realmente voltar àquele clichê dos americanos são de Marte e os europeus são de Vênus, e os planetas não se encontram neste momento. Portanto, a Europa precisa de chegar a uma nova dinâmica, ter uma conversa que já está a tê-la, claramente, sobre a sua própria segurança, os seus próprios interesses. Eu nem acredito que vou dizer isto, mas temos de ser mais gaullistas neste ponto, porque o de Gaulle defendeu desde sempre que era muito necessário
desde o início da União Europeia, ter um exército que assegurasse a segurança independentemente dos Estados Unidos. Isso foi sempre posto de lado, também por influência dos Estados Unidos, não é? Esse debate certamente vai voltar à agenda europeia nos próximos tempos, muito, muito por causa de tudo o que está a acontecer nesta muito rápida presidência de Donald Trump, porque todos os dias há novidades e na Europa estamos completamente assoberbados com tanta coisa que está a vir dos Estados Unidos. Daniela, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer ter conversado consigo. Obrigada. Este foi mais um Fogo e Fúria. Eu estarei de regresso já na próxima semana, de novo com o Pedro Guerreiro. Até lá, não se esqueça de subscrever este podcast na sua aplicação preferida. Aquele abraço. O público fica no ouvido.